Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Que nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi, possam nos abençoar, possam nos inspirar para a nossa compreensão do divino, do sagrado. Mas lembrando que tudo isso que a gente fala não tem o menor sentido se isso não for vivido por todos nós. Nós temos que viver, incorporar, sentir isso que a gente estuda. Porque senão é só um discurso. E de discurso bonito, gente, tem nas redes sociais aí de monte, vocês devem estar até cansados. Tem discursos maravilhosos, né? Nós, às vezes, temos discursos muito bonitos, mas se aquilo não virar uma verdade para a gente, é só um discurso. Ele não modifica nada na nossa vida, nem na nossa vivência do terreiro também, né? Vamos iniciar, então, o livro. Esse livro aqui, para quem ainda não conseguiu o livro, depois avise, o pessoal tem lá no grupo, ele é facinho de encontrar, eu comprei até na Shopee, eu acho, gente, paguei R$20, é um livro bem baratinho, é um livro bem bacana, bem simples, tá? E nós estamos lá no capítulo que fala do culto ao divino Criador Olorum. Agora vamos acalmar o coração, eu acalmo o meu, vocês acalmam de vocês, para a gente poder compreender melhor o culto a Olorum. Então, quando fala Olorum, por que chama de Olorum? De Zambi, de Deus, de Jeová, né? Então, de Yahvé, qual que é o nome de Deus? O nome de Deus não nos é compreensível. O nome de Deus, de verdade, ele é impronunciável. E nós adotamos o nome Olorum porque isso é herança, tá? Da cultura iorubá. Então, a cultura iorubá, a cultura iorubana, denomina Deus como o Olorum. Na cultura indígena, eu tenho Tupã, né? Eu tenho Zambi em outras culturas, outras tribos africanas. Então, dependendo do canto africano que eu importar os nomes, vai ter o nome de Deus. São todos denominações da mesma força criadora, né? Só que, a gente está num momento, e hoje, mais do que nunca, a gente tem que reforçar isso. Parece horrível, né? Parece coisa da Idade Média. Mas a gente tem que reforçar que o culto ao Divino Criador, ele é algo sublime. É um culto à vida. Porque Deus é parte da nossa vida. Ele é integrante da nossa vida, dos planetas, das galáxias, das células, né, nossas, das plantas. Então, adorar a Deus é um ato não instintivo de sobrevivência, mas é um ato de gratidão e amor. A gente não tem na Umbanda, e já deveria, quem ainda tem essa noção, que infelizmente é muito arraigada, né? Porque a gente foi criado por mais de milênios, né? Naquela noção de um Deus vingativo, de um Deus que mostra sua ira. Vocês lembram aquele Deus lá do Antigo Testamento? Né? É aquele Deus que manda matar o filho. Se você me ama mesmo, então você mata o seu filho, eu vou te afogar, vou transformar a mulher em sal, vou tacar fogo na cidade do pecado. Gente, esse Deus, nossa senhora, o povo, ó, ai, reza, meu Deus, me manda um raio na cabeça. Esse conceito de Deus vingativo é lá do Antigo Testamento. Hoje, o nosso culto enquanto religião, né, ele é por amor e gratidão. Gratidão pela existência, por ser parte da criação. Sou parte de Deus. E por isso eu sou grato, por estar integrada a tudo isso. Deus é em mim, assim como eu sou nele. Né? Então, hoje a gente não tem mais uma noção de religião, principalmente dentro da Umbanda. Tá? Existem ainda resquícios desse amedrontar, sabe, da religião, mas não era para ser assim. Tanto que, se vocês pegarem a Igreja Católica, gente, Jesus não veio justamente
para dizer, olha, gente, o Velho Testamento ficou para trás, aquele Deus vingativo lá já era, acabou, não é mais assim. Eu vim ensinar para vocês que Deus não é assim. Jesus veio justamente para falar, Deus é amor. Querem chegar ao Pai? Me sigam. Eu amo todos, eu perdoo, eu congrego as pessoas comigo, eu não vejo diferença nas pessoas. Né? Eu ando com as prostitutas, com o povo lascado, com o povo briguento, com os doentes, com os marginalizados. Esse é Jesus. Então, Jesus veio para falar, gente, aquele Antigo Testamento, olha, era para aquela época, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho novo. Então, os católicos, em tese, eram também para ter o mesmo pensamento, se afastar dessa ideia de punição. O Gustavo está colocando aqui que, infelizmente, assim, muitas igrejas, né, neopentecostais têm como base o Velho Testamento. Aí vem aquele Deus que ameaça, que pune, que está vendo tudo. Ó, Deus está vendo, não pode falar isso, não pode fazer aquilo. É na base da ameaça, né? Mas infelizmente, são interpretações distorcidas. Para mim, ficou bem claro. Quando Jesus veio, ele falou, gente, vamos para lá. O caminho é outro, né? Não é ameaça. Então, nós vemos em Olorum, em Deus, no nosso divino Criador, né? A centelha original, o Criador original de tudo, de todos e de todas as coisas. Parte Deus como energia, vibração original, assim como tem lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, uma vibração positiva como é infinito, né? Então, isso não conflita com a nossa ideia do Criador Olorum, né? O que diferencia dentro da Umbanda é que nós temos Olorum como Criador Supremo, mas nós vemos e nós também cultuamos os orixás como manifestações, virtudes de Deus. Mas a gente não pode esquecer de que as manifestações, os orixás são manifestações de Deus. Então, nós somos monoteístas, nós não somos politeístas, nós não temos vários deuses, como os gregos, por exemplo, que eram deuses, divindades separadas, né? Então, nós somos monoteístas, nós acreditamos num único Criador de tudo e de todos, e os orixás como suas manifestações, né? Então, antes dos orixás, nós louvamos, acreditamos, sentimos, rezamos para Deus. Qual é a vela mais importante que a gente acende? É a pro anjo da guarda. O que é a vela do anjo da guarda? Conexão direta nossa com Deus. Eu gosto muito daquela oração, eu sei que a oração é católica, não me critiquem, mas que a oração do Santo Anjo, porque é exatamente isso que o anjo da guarda faz. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Inclusive, quando eu faço, né, eu não faço exatamente essa, mas eu peço que me guarde, que me governe, que me ilumine, né? Me ajude a me iluminar com as emantações, que eu seja mais receptiva com as recepções do Divino Criador. Então, você acende a vela do anjo da guarda. Cada um faz do seu jeito, estou falando para vocês entenderem, porque essa é a vela mais importante, que é a origem, né? Aí depois as emanações são todas importantes de igual forma, né? Dos sagrados orixás. Até o Rubens Saraceni, no livro, gente, ele coloca lá, assim como Yahvé, né, que é o nome judaico, né, de Deus, ele tem as suas cortes de anjos, arcanjos, Olorum também tem suas divindades mistérios, que auxiliam no amparo e na manutenção da infinita criação. Então, são cortes, né, só que são classificações, formas de ver diferente. Depois ele vai falar, no capítulo seguinte, dos orixás dentro da Umbanda, e é muito bacana, porque ele ressalta que o nome dos orixás, nós realmente herdamos, foi trazido para o Brasil pela cultura iorubana, né? Atual Nigéria, tá? Até um dia, gente, se vocês olharem, tem alguns vídeos no TikTok,
Tem coisa boa, não tem só coisa ruim, não, né? Tem um rapaz, ele é nigeriano, e ele coloca um mapinha da África com o nome das nações. Porque essas nações africanas, elas não são estados, não são províncias, elas são regiões separadas por língua, por costumes, inclusive por formas diferentes de manifestação religiosa. Então, Anagô, Yorubá, Queto, Cambinda, né? São todas regiões, são nações africanas. Então, o que acontece? O Rubens Saraceni, ele coloca assim, que foi muito importante quando o nome, o culto dos orixás foi trazido para o Brasil, né? Nós não, né? Na época, eles tiveram que se utilizar de sincretismo, ou seja, associar um orixá com um determinado santo católico. Por quê? Porque a religião católica era aceita mais facilmente, tá? Então, o sincretismo foi muito importante, inclusive, para manter vivo o culto aos orixás aqui. Se não fosse isso, nós não teríamos conhecimento, né, do culto aos orixás. Mas também, a Umbanda também se serviu do legado de outros povos africanos, tá? E muitos nomes e divindades cultuadas no início eram de origem banto, que é uma outra língua. Então, a gente tem nomes, às vezes, diferentes, conflitantes, né? Muito disso ainda está preservado, né? Ele fala em vários cultos de nação, inclusive em nomes de entidade. Então, você tem o Pai João de Minas, né? Pai João de Angola, Pai João do Congo, Pai José da Guiné, Pai José do Queto, Pai Cipriano de Moçambique, são nomes de entidades que mostram a sua raiz, a sua origem, de acordo com a nação africana a qual eles pertencem. Entende? Então, são nomes que identificam também locais, né? Então, ele coloca, gente, que esses, né, que são chefes que nasceram na África e adotaram o nome e a sua nação quando vieram para a Terra. Vou explicar um pouquinho disso no livro, porque senão vocês vão achar assim. Então, o meu preto velho é o vô Bento de Angola. Então, na outra encarnação, ele foi negro em Angola. E não é isso que o Rubens Saraceni está falando. Tá? Eu já falei em outros momentos, mas quem iniciou a falange, possivelmente. Início de falange. A minha preta velha, que é a avó Benta de Angola. Os dois são de Angola. Mas não quer dizer que eles foram... esses espíritos, estavam em Angola na última encarnação. Quer dizer que quem iniciou a falange da avó Benta de Angola, possivelmente trouxe isso de uma nação de Angola, uma nação africana. Tá? Lembre que nós estamos falando de falangeiros. O início das falanges é, na grande maioria das vezes, desconhecido, muitas vezes. Então, quando você pega lá o livro sobre Exu Caveira, eu li, tem um livro bem legal, bem bonito, né? Aconselho até vocês a lerem, que fala de Exu Caveira. Quem lê o livro vai saber que aquele Exu Caveira é um Exu Caveira. Aquela não é a história do Exu Caveira que eu trabalho. E também não é a história do Exu Caveira que a Angélica trabalha. Por quê? Porque são outras entidades. Aquele é um Exu Caveira pertencente àquela falange. O início da falange, alguns livros trazem histórias do início, como se originou as falanges, né? Então, esses pretos velhos, todas as entidades carregam o nome da falange por afinidade dos seus atributos, das suas qualidades de trabalho naquela linha, né? E isso foi herdado, isso foi trazido da África. Só que isso não foi trazido com Zélio, tá, gente? Que fique bem claro. Para quem não leu ainda o Cavaleiro da Estrela da Guia, leia, por favor. E quem já leu já se tocou de que a Umbanda não nasceu com Zélio de Moraes. A Umbanda já estava preparada e instalada aqui no Brasil séculos antes. O nome Umbanda, formalmente constituído, sim, com Zélio.
mas as manifestações vieram muito antes. Então, essa entidade, por exemplo, Pai João de Mina, foi descrita no livro do Cavaleiro da Estrela da Guia, que é o Preto Velho. É maravilhoso, ele era todo magístico, cheio das mandingas, que ele ajudava muito, né? O Cavaleiro da Estrela da Guia no livro, é muito bonito. E tem a falange hoje de Pai João de Mina. Tem a tia Maria de Mina. Então, são falangeiros. Inclusive, o vô Bento, ele me explicou uma vez que o nome dele, de Angola, era, na verdade, a escola de Preto Velho, a qual ele fazia parte. Então, ele não é só uma falange, assim, que, tipo, né? Além de tudo isso que eu expliquei da falange, existem do lado de lá escolas preparatórias de Preto Velho, para aqueles espíritos que estão aptos, que têm capacidade de atingir este grau. Porque caboclo, Preto Velho, é grau, tá, gente? É um grau de trabalho para poder trabalhar. Assim como tem aqui no Exército, general, capitão, tenente, etc., a gente tem graus de trabalho. E é muito bonito. Inclusive, tem um autor que fala também disso, que é o Robson Pinheiro. Os livros mais antigos dele são muito bons, tá, gente? Ele fala, inclusive, dessas escolas de Preto Velho. Eu não vou lembrar qual exatamente, se é Aruanda ou Tambores de Angola, mas um desses dois livros fala dessas escolas de Preto Velho. Então, você se forma nessa escola de Preto Velho e aí você carrega um nome daquela falange da qual você foi preparado para trabalhar. É muito bonitinho, né? Muito legal, tá? Ele faz, o Rubens Saraceni ainda, fala da necessidade, né, de no início a Umbanda ser muito cristã, né? E depois foi se africanizando um pouco mais. A gente percebe isso com o passar das décadas, né? Inclusive pela adoção dos nomes dos orixás, que são todos iorubanos. É tudo em Yorubá, os nomes. Oxum, Yansan, Ogum, são nomes da cultura iorubá, né? O candomblé também tem o candomblé nigeriano, que aí é uma outra coisa, a gente vai estar tratando de religião e de religiosidade ainda. O candomblé, gente, tem vários tipos de candomblé, porque tem candomblé oriundo de várias dessas nações africanas que eu falei, né? E cada uma delas traz as suas peculiaridades. A gente tem uma mistura muito grande, né? De ver, de ouvir falar, de aprender. Então, vai misturando. Isso não quer dizer que está errado, tá? Mas só para vocês entenderem, né? Inclusive, ele explica da diferença, né, litúrgica, ou seja, do rito do candomblé e da Umbanda. Ele fala que o Ogum que incorpora no candomblé tem um toque específico, um canto específico, passo e dança específico. A gente vê muita palhaçada aí, gente, nas redes sociais, mas no candomblé tradicional, raiz, o orixá tem que dançar daquela determinada forma. Ele não pode, o médium não pode dançar do jeito que quer. Deus me livre guarde, que desrespeito. Leva uma cacetada. Entende? Por quê? Porque existe, inclusive, durante a preparação, existe o treinamento das danças. Tem orixá tal, dança só daquele jeito. Tem os passos, as coreografias. Entende? Então, tudo isso é muito... A liturgia do candomblé, ela é mais rígida, mais complexa, inclusive, do que da Umbanda. Com certeza. Né? Mas na Umbanda, nós também temos a nossa liturgia. A gente tem o nosso padrão. E é bonitinho no livro que ele fala assim, ó, o padre não usa batina, né? O babalorixá, no candomblé, ele não usa as vestes africanas, determinados, né, adereços africanos. Na Umbanda nós temos a nossa indumentária, que é o branco, é o uso do branco. Mulher de saia e homem de calça. Gente, Jesus falava muito isso. O vô falou uma vez com todas as letras. Gente, mulher não importa, usa saia. Ele falou, não importa se é mulher, se é mulher homem, não tem que usar saia. Por quê? Porque é a indumentária da Umbanda, não tem nada a ver com sua sexualidade ou o que você acha legal vestir. Entrou dentro do terreiro, a mulher tem que usar saia, o homem tem que usar calça. Branca, não é creminho, tá? Tem que ser branco. A gente tem orgulho, né, de vestir.
E ele fala, inclusive, de como isso é bonito, né? A gente fala das formas, ele vai... Não vou conseguir nem metade hoje. Ele vai falando depois da forma de oferendar, de assentar, orixá, é tudo diferente, né? E isso não quer dizer que elas são conflitantes, cada uma é uma religião, são coisas diferentes, né? O que prevalece nessas correntes, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, é o seu fundamento, ou seja, o importante é que todas elas visam o melhor para os seus adeptos, né? Para quem segue aquela religião. Né? Então, a gente precisa ter o fundamento como base, o fundamento da caridade, da fé, do amor. Então, se isso for fundamento, base, pilar daquela casa, daquela religião, então as peculiaridades são simplesmente detalhes diferenciadores. A essência tem que ser a mesma para se falar em Umbanda. Tá? Ele faz uma outra comparação muito bacana, ele fala assim, das várias correntes. Por quê? Porque a gente briga muito, tá, gente? Eu não tenho paciência, tá? Para ficar brigando por causa disso e nem discutindo. Fica assim, mas na minha casa fazia de tal jeito, então é lá que é o certo. Ou em tal casa não faz isso, faz daquele outro, então não é o certo. Gente, para com isso, não existe esse negócio de certo e errado. Lembra que eu falei, o pilar, a base tem que ser a fé, o amor, a caridade, o respeito às hierarquias, né, do culto aos orixás, na forma em que a gente entende. E as casas têm liberdade para fazer cada uma da sua forma. E ele coloca, inclusive, que no catolicismo existem muitas variações de correntes religiosas. Ele coloca... Tem franciscanos, tem beneditino, tem jesuíta, tem carmelita, e cada um deles tem a sua indumentária, a sua vestimenta, e todos eles são cristãos, todos eles são católicos. Por quê? Porque eles têm em comum os pontos fundamentais daquela religião. A Umbanda é a mesma coisa. Nós temos em comum os pontos fundamentais da religião. O culto aos sagrados orixás, manifestações de Deus. Mas as formas, se entra de costas, se entra de frente, se o congá fica fechado, se fica aberto, se a tronqueira fica aberta, se fica fechado, isso são formas simplesmente da dinâmica, do rito ali de cada casa. Né? Na sequência, vamos ver se vai dar tempo, ele vai colocando o que é orixá. Eu já falei bastante para vocês do que é orixá. Eu acho que nessa altura do campeonato, vocês já sabem que o orixá não é o santo católico, que o orixá não é o espírito que vai encarnar em você, possuir a sua essência, que o orixá é uma manifestação pura de Deus. O orixá é pura energia diretamente vindo de Deus. Sempre coloco lá a imagem do prisma, que a luz bate no prisma e se desdobra, né, nas 7 cores do arco-íris, no nosso setenário sagrado. Então, os orixás são a personificação, a forma que a gente dá para essas qualidades de Deus, né? E eles são divindades. Deus, Criador, emana as 7 irradiações originais, que são os orixás divindades, tá? E essas divindades recebem nomes simbólicos, para que a gente consiga, eles sejam mais palpáveis. Gente, é impossível a gente imaginar uma energia. Não dá, é muito abstrato, a nossa cabeça não alcança. Você não fica 5 minutos rezando para energia, gente. Vamos ser bem sinceros. Você fica 5 minutos rezando para energia, você já perde a concentração, você já começa a pensar em outra coisa. A gente tem que ter algo mais visível, mais palpável, do nosso tamanho. A gente é pequeno, gente, né? Eu estou falando isso por quê? Porque é muito mais... Quando você olha, vamos pensar em Iemanjá, porque sabe do dia de Iemanjá. Ai, gente, olha... É a coisa mais maravilhosa, independente de você gostar da imagem, ela ser africana, ela ser brasileira, não ser mulher branca. Ai, larga de ser tonto, gente, para de discutir besteira. Quando você olha para a imagem do orixá,
Você vê aquela santa, você fica... Gente, a coisa tão linda, você já sente aquela tranquilidade, você vai admirando, aí você fecha o olho, vai pensando naquela entidade te envolvendo, você vai humanizando a figura do orixá para você se sentir mais próximo dele. Você sabe como? Porque assim, você fala, vou rezar para Deus. Você fala, Deus, Deus, Deus. Qual que é a cara de Deus? Ninguém sabe. E aí? Gente, é muito abstrato. Você fica longe. A gente humaniza. A gente humaniza Deus. Só que assim, Deus, eu já abandonei aquela imagem de senhorzinho de barba, né? Branco, de olhos azuis, cabelos, né, esvoaçantes, com uma vozona assim. Você sabe, eu vou passar para vocês depois no grupo. Tem um vídeo muito bonito que fala sobre Deus de uma forma quase sem se vincular à religião. Então, é como se fosse sem formato, assim, como se fosse um desenho de uma criatura que morre, um ser que morre, e vai para Deus. E Deus é uma criatura igual ele, meio sem forma, assim, aquele desenho, sabe, igual desenho de criança, né, com as pernas e com os braços, só que bem maior. E Deus pega aquela criatura para a mão e envolve, conversa, explica. Então, quando eu rezo, quando eu imagino daquela forma, que é uma forma tão lúdica, tão inocente, tão bonita, eu imagino que eu faço isso muitas vezes no terreiro, tá, gente? Às vezes eu tô assim, tanto problema, tanta confusão, nossa senhora. Aí eu entro lá dentro e falo assim, sabe como que eu imagino? Eu deito o colo assim de Deus, eu falo, ai, por favor, paizinho, deixa eu deitar aqui, porque eu tô tão precisada. Eu só fico ali no colo. Sábado passado fiz isso. E com Oxum, que eu associo, aí eu faço o sincretismo, para mim não adianta, a gente pode criticar, pode falar que isso é embranquecimento, que isso é catolicismo na Umbanda, sinto muito, gente, mas eu falo com Nossa Senhora mesmo. Eu pego e deito no colo dela, abraço ela, eu falo, mãezinha querida, fica aqui comigo, estou precisando muito, me abraça. Minha oração, muitas vezes, é um abraço que eu dou a Nossa Senhora, muitas vezes, porque a oração, gente, não são as palavras. A oração é o que te provoca no coração. A oração, ela é única para você, porque é o que te dá sentimento. Entende? Existem palavras mágicas, existem mantras mágicos, mas nada se compara àquela oração que se faz rasgando o peito mesmo. Não precisa se matar, não, falar palavras bonitas. Mas você deita, às vezes só minha oração é isso, eu deito e falo, mãezinha, quero deitar aqui com você. Ai, fica aqui comigo um pouquinho. E eu fico abraçadinha, como se eu me vejo, me sinto abraçadinha, assim, com Nossa Senhora, né? E eu sinto, sabe quando você sente o abraço mesmo, igual com a Iemanjá também. Ai, mãezinha, abraça eu aqui. Ai, você tá tão linda, deixa eu te abraçar. Então, esse amor, assim, que é... gente, quando você sente desse jeito, quando você está rezando, para onde que você acha que vai a sua vibração? É o amor mais gostoso, a tua vibração fica boa, entende? Então, isso te coloca em sintonia, inclusive para poder receber ajuda. Tá? Então, a gente não ter muita coisa fixa, engessada na hora de rezar, de acender vela, fica uma coisa tão maquinal, gente. Pense o seguinte, se você não tem ainda capacidade de acender uma vela, de rezar de determinada forma, que te traga o sentimento daquilo que você está falando, faça de outra forma, sem problema, sem problema nenhum. Eu gosto de rezar assim. Quando acendo a vela, eu faço assim do meu jeitinho, tal. Se não for uma coisa maquinal, se for uma coisa sentida, esse vai ser sempre o melhor jeito. Por que eu estou falando isso? Em vários livros do Rubens Saraceno, ele ensina como você ativar espaços mágicos, tem a oração lá para você copiar, para ler. Gente, eu sinto muito. Ler, sai maquinal, aquilo não está vendo no meu coração, aquilo está vendo a boca do autor. É lindo, é maravilhoso. Mas eu não tenho capacidade de sair aquilo de maneira que sai do meu coração, sai só da boca, eu estou lendo. Então, muitas vezes, eu faço uma ativação mágica com vela, com mandala, de uma forma diferente, uma forma que seja eficiente na emoção, entende? Não adianta ser um negócio maquinal, não funciona. Não é que não funciona para você, não funciona para ninguém. Tá? Eu já te falei, nós não somos feiticeiros.
É diferente de você pegar um livro lá, isso é um outro princípio mágico. Ir lá, repetir as palavras mágicas e a magia funciona. É um outro princípio, não é disso que a gente faz, não é disso que a gente trata dentro da Umbanda. E aí, gente, uma coisa muito bonita, nos capítulos seguintes, eu vou tentar ser bem, resumir bem para vocês terem uma ideia, ele fala das hierarquias dos orixás, divinas, naturais e espirituais. E aí ele vai explicando que depois que saem de Deus, os orixás são considerados divindades, ou seja, eu tenho as hierarquias divinas dos orixás. Esses orixás, eles não estão no nosso plano, não estão na nossa dimensão. A gente não vê esses orixás, a gente não incorpora, você sente porque eles estão em tudo. São irradiações que permeiam todo o planeta, todas as galáxias, entende? Então, ele fala que são orixás regentes do primeiro plano da vida. Depois, eu coloco lá na edição, mas lembra aquele desenho que eu fiz dos planos da vida? Que sai de dentro de Deus e cada plano da vida são fases da evolução depois que a gente sai de dentro de Deus, até chegar na qualidade, na dimensão humana. Então, esses orixás, eles regem lá desde o primeiro plano até os planos celestiais. Mas a gente não consegue ver. Eles são forças sustentadoras de tudo que é manifestado fora de Deus, tá? Inclusive, são eles que auxiliam na estrutura da criação, tá? Esses orixás são os orixás divinos. Essas são as hierarquias divinas. Depois ele coloca os orixás, ou os seres, ou orixás naturais. Então, só para vocês entenderem, bem de maneira simples, eu já dei essa aula. Faz até pouco tempo que eu postei, tá? Daquele livro lá das 7 linhas de Umbanda, tá? Os seres humanos são aqueles que encarnaram. Os seres naturais, eles ainda não encarnaram. Eles estão num plano também anterior da criação. Só que esses seres naturais, esses orixás naturais, eles têm uma ligação com elementos da natureza. Então, eu tenho orixás naturais, o nome já diz, associados a elementos da natureza. Fogo, ar, terra e água. Esses orixás naturais, eles também habitam ou eles estruturam outras dimensões que não estão na dimensão humana. E esses orixás naturais são regentes dos seres deste plano. Que seres são esses? Os encantados. Eu tenho seres encantados, seres elementais que atuam no elemento fogo, na água. Até a gente falou um tempo atrás, falou dos elementais do fogo, da terra, do ar, da água, dos silfos, das salamandras, né? Das ondinas, que são as sereias, que são elementais desses elementos. Esses elementais são regidos por esses orixás naturais, né? E existem as hierarquias, aí por fim, as hierarquias espirituais. O que são essas hierarquias espirituais? São as hierarquias pertencentes, ou agora sim, da nossa dimensão. E é muito bacana, porque ele coloca lá, eu acho que fica bem fácil de entender, quando ele fala das hierarquias espirituais, que são os trabalhadores do plano espiritual aqui na nossa esfera. Quando eu falo nossa esfera, gente, é plano material e plano espiritual, é tudo a mesma coisa. São só lados diferentes da cortina. Mas nós estamos na mesma dimensão, vivos e mortos, né? Aí ele coloca um exemplo só para vocês visualizarem a diferença dessas hierarquias que ele dá, né? Ele dá nome de hierarquia. Ele fala, quando alguém acende uma vela para o orixá Ogum, o ser divino, orixá Ogum,
divindade, recebe o pedido de auxílio e responde enviando para essa pessoa um Ogum natural, uma hierarquia natural, um orixá natural, que no mesmo instante se projeta até essa pessoa, faz uma avaliação das suas necessidades, dificuldades, merecimento e começa a ajudá-la na sua solução, né? Ele fala, vai completar. A atuação não é de qualquer jeito e obedece a um rigorosíssimo código de procedimentos estabelecido fielmente por todos os seres que aqui denominamos orixás naturais. O merecimento é fundamental. Fazendo um parênteses aqui, tá? No que o que o Rubens Saraceni fala, eu sempre troco a palavra merecimento por situação ou necessidade. Eu não gosto de falar merecimento, porque você dá a impressão de que você não merece as coisas, e Deus tem para todos, todo mundo merece tudo, mas a gente está em situação que tem necessidades diferentes. Então eu falo, não o merecimento, mas a necessidade é fundamental. Você precisa passar por aquela privação, por aquela dificuldade? Não. Então, você vai ser encaminhada para receber ajuda da melhor forma. Por quê? Porque não está falando aqui que tem um código rigoroso de procedimentos, quer dizer que orixá de qualquer hierarquia jamais vai nos privar da aplicação da lei de Deus. Se a gente precisa passar por aquela prova, aquela expiação, aquele sofrimento, para incorporar ao nosso espírito certas virtudes, a gente vai passar. Você pode rezar para o santo que você quiser, meu amigo. Não é porque você não merece ajuda, você merece, mas você precisa passar por aquilo para aprender. Às vezes, de uma forma mais grave, outras menos grave. Mas a gente quer passar? Não, gente, a gente não quer passar nenhuma prova. Quero prova nada, quero tudo de bandeja. Então, a gente faz o quê? Tem uma doença? Ai, orixá, me ajuda, entidade, caboclo, baiano, criança, chama todas as falanges. Por quê? Porque você não quer ficar doente. Entende? Você não quer, ninguém quer passar. Eu estou tendo lá uma situação de dificuldade financeira. Nossa Senhora, cigano, Oxum, caboclo, vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Porque você não quer passar por privação material. E assim por diante. Mas existem leis divinas que determinam que nós precisamos passar por certas provas. Não quer dizer que você tem que aceitar tudo de bandeja, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente veio aqui para ser feliz. Então, as dificuldades a gente vai aprender, mas a gente vai combater, vai superar. Não quer dizer que eu tenho que aceitar, porque, ai, não, eu preciso disso para aprender. Não, gente, você supera. Inclusive, aprender é aprender a superar as dificuldades, a doença, a necessidade, seja ele que for, tá? Ele fala uma outra coisa muito, aí uma comparação, né, das hierarquias daí espirituais, por fim, que ele fala que é o terceiro pilar de sustentação da Umbanda, né? E não haveria trabalho mediúnico sem a atuação das hierarquias espirituais. O que são essas hierarquias espirituais? Elas têm fundamento, assim como as hierarquias divinas, as naturais. São elas que regem as nossas linhas de trabalho. Né? Ele coloca, na religião cristã não tem santo? Na Umbanda tem os nossos santos, que são espíritos ascensionados, espíritos elevados. No judaísmo não tem anjo, arcanjo, serafim? A Umbanda também tem, só que nós chamamos eles de orixás, tá? E assim por diante. Então, ele fala de milhares e muitos milhões de espíritos que já estão hierarquizados, atuando nos trabalhos espirituais de Umbanda. São as hierarquias ou as falanges, os trabalhadores espirituais, aí sim, humanos, que vêm nos amparar, nos ajudar, porque já tiveram preparo para vir atuar dessa forma dentro da Umbanda. Então, é a coisa mais linda do mundo quando ele vai descrevendo todas as linhas dos marinheiros, dos baianos, das sereias, né? Dos ciganos, caboclos, pretos velhos, crianças. Essas são as hierarquias espirituais, são os nossos falangeiros humanos. Entenderam? Humanos. Esses são espíritos humanos que estão capacitados e
outorgados, ou seja, têm permissão para vir trabalhar na lei de Umbanda, como nossos mentores, nossos guias da nossa casa, da nossa tenda, né? Aí ele fala fala uma coisa que eu sempre falo, tá? Que diante de toda essa variedade de hierarquias, de falanges que a gente tem na Umbanda, tem todos os povos, raças, correntes, religiões, não existindo nenhum tipo de impedimento à nossa evolução. Por isso que é um espaço que não existe, não cabe racismo dentro da Umbanda. A Umbanda não é para racistas, nem para os racistas enrostidos, porque tem racista enrostido, tá, gente? Já vi muito umbandista que dentro do terreiro recebe preto velho, irmão, Santa Luz, gratiluz, não sei o quê, mas os comentários e as piadinhas não são de quem tem essa benevolência. Então, eu falo que é o racista enrostido, né? Então, os caboclos, por meio dos caboclos, você ama o índio, por meio do preto velho, você ama os negros, por meio dos boiadeiros, você ama os mestiços, por meio das crianças, você ama as crianças de todas as etnias, né? Então, a gente não se discute a contribuição de todos os povos, crenças e religiões para dentro da Umbanda. Inclusive, ele fala, né, da questão da mulher, né? É difícil ver uma religião que trate a questão feminina com tamanho respeito e igualdade, né? E a Umbanda, ele coloca até vou ler um trechinho, acho que é o último, tá, gente? Que as mulheres sofridas por desgostos e decepções amorosas incorporam, né, as suas pombagiras e, num piscar de olhos, afloram nelas tudo aquele esplendor, beleza e o encanto da alma feminina, mostrando a todos que as veem, que nelas estão o esplendor, a beleza, o encanto e a continuidade da vida. Aí ele fala, que religião oferece isso de maneira tão instantânea? Gente, é instantâneo. Eu sei que tem alguns filhos aqui que, assim, sabe, você sentia pessoas assim, com um certo sofrimento, certos traumas, principalmente mulheres. E quando receberam suas pombagiras, gente, é único, a sensação é única, porque você se liberta de todo aquele estigma de ser mulher, de ter sido diminuída a vida inteira. Aquilo não tem algo mais eficiente. Você pode dar palestra motivacional, falar de direitos das mulheres, feminista, tudo isso não se compara, porque é no momento que você sente aquela energia da pombagira, meu amigo, não tem palavras. A sensação, o sentimento é justamente esse. Eu sou mulher. E aí você sente. E não é porque é mais que ninguém, não, tá? Não é empoderamento de, a mulher é mais. Não, a mulher ela é única na criação. Então, isso é muito eficiente para curar traumas femininos. Sem discurso. É um sentimento. Tá? Então, é muito, muito bonito. Ele coloca, lógico que ele puxa a sardinha, né, para o nosso lado, que a Umbanda, né, nenhuma outra religião faz o que a Umbanda faz. Eu não gosto de falar assim, tá, gente? É o autor que fala. Para mim, todas as religiões fazem, cada um a seu modo, né? Mas tudo é divino a seu modo, né? E ele coloca no triângulo da Umbanda o divino, o natural e o espiritual. O que é da competência dos seres divinos vão ser solucionados a partir da fé. O que é de competência dos seres naturais vão ser solucionados a partir da magia. O que é de competência dos guias espirituais vão ser tratados a partir dos trabalhos que só esses espíritos humanos conseguem tratar. Eu acho que eu já comentei, inclusive, com vocês, que alguns trabalhos só podem ser feitos com o uso da energia humana, da energia do encarnado, alguns trabalhos. Então, é um pilar, é um pilar fundamental que deve ser levado em equilíbrio dentro da Umbanda. O divino, o natural e o espiritual. Entende? Porque são coisas distintas que causam, aí ele descreve, inclusive, como um triângulo equilátero, que os lados dessas três hierarquias devem ter igual importância e igual atuação para que haja o equilíbrio no desenvolvimento.
Não da Umbanda, é desenvolvimento humano. A gente trata isso com esses nomes, mas isso são coisas que envolvem a humanidade como um todo, tá? Nós vamos... hoje nós já chegamos quase aí no terço do livro, e eu queria pedir uns minutinhos só do final da aula, porque hoje é aniversário do meu marido, Gustavo, ele está aqui do ladinho, e eu gostaria de fazer uma homenagem para ele, com todos vocês. Ele vai estar sábado, filho de Iemanjá, que ele, além de ser o homem da minha vida, ele ama o vô tanto quanto nós, todos que estamos ali toda semana. Não vou chorar. E aconteceu uma coisa muito bonitinha no dia do Amaci. Quando eu cheguei lá, começou a chover e o Gustavo saiu correndo dentro de casa, assim, e começou a recolher a água da chuva, e ele não sabia nem por quê. E ele falou, leva lá que vocês vão usar no Amaci, leva para o vô. Quando eu cheguei com a água da chuva, o vô parou, ele falou, o que é um filho em conexão? Então, eu fiquei, assim, muito feliz de ver a amizade que o vô e o Gustavo têm. Eles têm uma amizade muito grande. Mesmo o Gustavo não estando lá toda semana, ele tem, assim, é uma amizade mesmo, tá, gente? E ele conversa com o vô e ele fala com o vô. Então, ele estava tão em sintonia com o vô lá no Amaci, e eu estava lá colhendo erva, aquela coisa, tá todo cheio de preceito. E ele falou, olha, é um filho em sintonia. Eu estava aqui pensando com ele lá para ele captar, era exatamente isso que eu precisava. Era essa água da chuva. Se agradece muito esse filho que está em sintonia com o nosso trabalho. Então, não estando lá, ele estava ligado. Em muitos momentos, a gente, né, participa dos trabalhos, eu sei que vocês sentem falta deles, eles estão tabaco e tal, mas ele não pode estar toda semana. Então, hoje não é uma homenagem de esposa, é uma homenagem de mãe, porque a gente está no ambiente né, do terreiro. De mãe, ele não me pede benção, tá, gente? Mas é um filho muito valioso. Né? Eu sei que ele não faz, nunca fez nada disso, nem para mim, nem para o Jesuel, pode ter certeza. Mas, assim, até o congá da nossa casa foi o Gustavo que fez. Toda a documentação da tenda, que se Deus quiser, está em breve, vai estar toda regularizada. Foi tudo o Gustavo que fez, que preparou, que elaborou, tudo, o logo, né, que a gente está utilizando, até passei para as meninas hoje. Então, ele construiu tudo isso ali nas conversinhas dele com o vô, trocando ideia com o vô, então ele sempre teve todo esse carinho, essa dedicação pela casa, né? Então, gostaria hoje, por ser aniversário dele, a gente vai estar junto aí na festa de Iemanjá, prestar essa homenagem para o Gustavo, para todos os aniversariantes também do mês de janeiro, foram vários, né? Mas que fique assim, para vocês pensarem que nem sempre a proximidade está na presença, né? Tem médium que vai a cada 15 dias e está ali o tempo inteiro conectado, eu sei, a gente sente, né, a ligação com a casa. Mas que fique aqui os meus parabéns para ele hoje, está aqui ele, meu pai, minha mãe estão assistindo. Inclusive, a gente deu pausa aqui no parabéns para poder fazer o estudo, que eu falei que eu não ia deixar de fazer o estudo hoje. Mas eu espero que todos recebam esse axé, né? Essa vibração tão boa, tão maravilhosa. Gente, Iemanjá é vida, ela é criadora da vida, né? Ela nos deu a vida, todos somos filhos de Iemanjá, todos saímos da água, do útero de nossas mães, e ela junto com nós, né? Nossa mãe de vida. Então, não tem um que não seja filho de Iemanjá, todos são. Então, vamos louvar a nossa mãe no sábado, com muito carinho, com muito respeito. Espero que todos tenham uma boa noite, um bom restinho de semana, tá ok? Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, um abração, muito obrigada a todos. Eu sei que tem muita gente trabalhando aí que nem formiguinha, viu? Muito obrigada a todos e até sábado.